Está entrando no ar pela Rede TV+, TV Arte HD e pelo @canal Circuito Aberto, o canal do portal circuitoabertonews.com.br. Aqui nós não temos medo de falar o que muitos não querem ouvir. E o programa de hoje está quente, o headline das notícias, o que está bombando nas redes sociais. E hoje nós vamos falar sobre a sanção do Mais Médico que o governo americano fez com os brasileiros que estavam participando desse programa que apoiava a ditadura cubana. E também o Gabinete do Amor do STF. Barroso contrata influenciadores para poder melhorar a imagem destruída do STF. Lembrando que o STF brasileiro tem um sancionado na Lei Magnitsky, que é a lei onde tem traficantes, terroristas, infratores dos direitos humanos. Apertem os cintos, porque está entrando no ar o programa. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. E o Brasil mais uma vez entra na lista dos sancionados. Coordenadores do programa Mais Médicos, que iniciou no governo Dilma, onde médicos cubanos vinham para o Brasil, foi denunciado pelo Departamento de Estado americano como uma forma de estar ajudando a ditadura de Fidel Castro. Antes de colocar o print aqui do Departamento de Estado, vale lembrar que Marco Rubio, ele é filho de imigrantes cubanos que fugiram da ditadura cubana de Fidel Castro. Então, sobre Cuba, ditadura e Foro de São Paulo, ele entende. Isto é um fato. Então, essa narrativa que está soberania nacional, porque é só por causa de Bolsonaro, vem por terra nessa ação, porque está indo buscar lá de trás. Vou colocar na tela aqui o print do Departamento de Estado americano. Bota na tela aí. Revogações e restrições de vistos para funcionários do governo brasileiro e ex-funcionários da OPAS, envolvidos no esquema de exportação de mão de obra do regime cubano. Então nós temos aí a prova que os Estados Unidos estão indo a fundo contra regimes ditatoriais. E o Brasil mais uma vez é alvo. Nós lembramos a época que esse programa foi questionado, e muito questionado, porque os cubanos vinham para cá, para o Brasil, por uma cooperativa, onde 80% do salário do cubano ficava para o regime cubano de Fidel Castro. Isso no governo Lula. Temos aqui o Twitter, que tweetou o Marco Rubio, que foi retuitado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Ele fala o seguinte aqui: também estou adotando medidas para revogar e impor restrições de vistos a vários funcionários do governo brasileiro, ex-funcionários da OPAS, que foram cúmplices do esquema do regime cubano de exportação de trabalho forçado. O programa Mais Médicos representou um golpe inadmissível às missões médicas estrangeiras. Volta para mim. O que a gente vem falando e sempre fala há muito tempo é que aonde a esquerda bota a mão para ajudar regimes ditatoriais. É o Foro de São Paulo, criado lá atrás, na época, por Lula e Fidel Castro. Fernando Henrique Cardoso também foi um dos idealizadores desse Foro de São Paulo, a falsa direita que enganou a gente há muito tempo. O nível de exploração do trabalho era gigantesco.
Aqui ele fala o seguinte: Mais Médico, o documento acusa Cuba de ficar com 85% do salário desses profissionais e a OPAS de reter 129 milhões de dólares. Então, toda essa defesa do Mais Médico, que hoje está querendo ser implantado novamente, teve vários funcionários da época do governo Dilma que foi sancionado agora pelo o Departamento de Estado americano, comprovando mais uma vez que os Estados Unidos estão lutando contra as ditaduras da América do Sul. E esse caso envolvendo ex-funcionários de Dilma, que estão atuando agora, nós vamos falar do caso do Alberto Klein, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, que ele é um dos sancionados. Entrou nesse seleto grupo que ajudam países ditatoriais. Que houveram várias denúncias na época, houveram. Bolsonaro, quando ele assumiu a presidência, antes disso até, quando deputado, Bolsonaro já falava sobre o assunto, sobre essa questão do Mais Médico. A gente vai tocar nisso mais na frente. Mas agora, vou mostrar aqui o Twitter de Bolsonaro de 2018, para vocês verem que ele já falava sobre isso lá em 2018. Coloca na tela aí. Após Cuba irresponsavelmente retirar-se do Mais Médico por não aceitar da liberdade de salário integral aos seus cidadãos, quase 100% das vagas já foram preenchidas por brasileiros. É claro que o acordo do PT era pretexto para financiar a ditadura. Membro do Foro de São Paulo. Isso aí foi 27 de novembro de 2018. Bolsonaro já tinha, porque ele quis que os médicos o pagamento fosse direto do governo, que não repassasse mais o dinheiro para a ditadura cubana como forma de financiamento já junto do Foro de São Paulo. Isso fez com que Cuba retirassem os médicos e mandasse de volta, mas muitos ficaram, e se você der um Google aí, você vai achar várias denúncias desses médicos que vieram para cá e conseguiram ficar no Brasil. Tem outro Twitter aqui, que ele fala no dia 14 de novembro, Cuba fica com a maior parte do salário dos médicos cubanos e restringe a liberdade desses profissionais e seus familiares. Eles estão se retirando do Mais Médicos por não aceitarem rever essa situação absurda que viola os direitos humanos. Então, se você vê isso aí, o Bolsonaro já denunciava isso já desde 2018. E mais uma vez aqui eu venho falar. Onde esse pessoal da esquerda bota a mão é para fazer falcatrua ou financiar governos ditadores. Esse Mais Médicos, na época, foi muito criticado por muitas pessoas. Eu lembro desse programa, e essas sanções que entraram aí nesses funcionários, que eram coordenadores do Mais Médicos, eu acho que deve ter ministro da Saúde aí e senador se coçando, porque à época um era secretário de Saúde da Dilma e o outro era coordenador. Tem um ministro hoje, do Lula, que foi coordenador do Mais Médico e vem falando do Mais Médico à torta e direito. Ele até fez um Twitter aí reclamando dessa questão do Mais Médico, soberania nacional, como essa turma fala. Mas isso mostra que o cerco está se fechando a esse regime do PT, Partido Terrorista, fundador do Foro de São Paulo, amigo do Maduro, que é chefe do cartel Los Soles e Trem Aragua. Então, quer dizer, é um regime ligado a ditaduras pelo mundo inteiro. Temos também aqui, para vocês verem, a matéria 1/8/19, do 0 hora. Coloca na tela aí. Para Bolsonaro, Mais Médicos tinham como objetivo formar núcleos de guerrilha no país. Volta para mim. Então, gente, é muito fácil as pessoas falarem, como a esquerda sempre fala e sempre comenta, que é governo popular, a semântica da democracia, como eles usam,
Lembrando que todo regime ditatorial tem a palavra democracia no nome. Então, quer dizer, você vê um governo que desde lá de trás, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2,5, porque ela foi impeachmentada. No governo Dilma já foi implantado esse sistema onde com certeza absoluta isso aí vai ser provado, eu tenho certeza que já devem ter provas fartas, que muitos desses médicos cubanos que vieram para cá nem médicos eram. Muito dinheiro foi liberado para o governo cubano, para a ditadura de Fidel. Dinheiro esse do povo brasileiro, financiando o trabalho escravo. O que aconteceu com esses médicos de Cuba que vieram para cá? Porque os familiares deles ficavam lá, não podia trazer a família. Então eles eram chantageados aqui a ter que repassar e não poderiam ficar no Brasil definitivamente e estar ligado a esse sistema ditatorial de Cuba, bancado pelo governo do PT, para poder eles continuarem aqui fazendo o trabalho escravo e o trabalho forçado. As pessoas vão falar, mas o médico, faltava médico. A questão não é que faltava médico no Brasil à época, a questão é que o governo PT não valoriza os profissionais, nem da educação, nem da saúde. O governo PT ele quer o caos da situação toda para poder tomar o poder, o controle. Eles lutam pelo poder e não pela nação. Isso é fato e hoje em dia está ficando cada vez mais claro com os posicionamentos que esse descondenado está fazendo relacionado até a questão da negociação com Trump. Ele só ataca todo o governo mirando Trump e atacando Trump exatamente por questões, por causa da tarifa, soberania nacional. Não existe isso. Não tem nenhum ataque à soberania nacional. E essa narrativa que o Eduardo Bolsonaro está lá pedindo sanção, não sei o que e tal, os caras foram lá atrás, o Marco Rubio foi lá atrás no Mais Médicos. Eles entendem esse processo. O Marco Rubio entende o que é Cuba, o que é Foro de São Paulo. A Maria Elvira Salazar também entende o que é Cuba, o que é Foro de São Paulo. Olavo de Carvalho alertou muita gente a respeito disso, porque a grande mídia, esse consórcio de imprensa pago pelo governo, pago pelo dinheiro público, pelo governo, essa empresa estatal de comunicação, só fazia criar narrativas e tentar derrubar essa questão, dizendo que era normal. Então daí você vê a canalice desses jornalistas, dessa velha imprensa carcomida, que vinham tentando enganar, implantando as narrativas no governo, porque por uma ditadura ser instaurada você tem que ter o veículo de comunicação para criar as narrativas. Você tem que ter uma máquina inchada e você tem que ter uma economia destruída para toda a população ficar à mercê das migalhas do Estado, enquanto os seus ditadores ficam ricos e milionários. Esse é o sistema comunista. É isso que o PT quer implantar aqui no Brasil. E tem aqui um trecho que vale a pena relembrar de uma entrevista de Bolsonaro enquanto ele era deputado federal, quando foi implantado o Mais Médico, para você ver que o discurso do Bolsonaro é desde lá de trás, já falando o que hoje está sendo comprovado com essa ação americana do Departamento de Estado, fazendo justiça às famílias dos cubanos que vieram para cá e foram chantageadas pelo governo do Fidel Castro, amigo do Lula, criador do Foro de São Paulo. Vale a pena sempre estar lembrando isso, para poder ver se entra na cabeça de muita gente que o Foro de São Paulo e o PT são uma organização narcoterrorista bancada que financia o narco-estado, tanto na Venezuela quanto na Nicarágua, e vai financiando o sistema ditatorial na América Latina, com dinheiro da onde? Com dinheiro do povo brasileiro e o dinheiro do narcotráfico que financiam essa turma para ficar no poder. Nicolás Maduro está com a cabeça prêmio, isso aí, amigo do Lula. O Trump assinou lá o decreto que vai poder
atuar diretamente em cima dessas organizações narcoterroristas que estão prejudicando o povo americano e entrando dentro das fronteiras. A presidente do México já aceitou esse acordo de transformar alguns grupos terroristas no México como de grupos traficantes, organização criminosa, como narcoterrorismo. Ela já deportou alguns prisioneiros para as prisões dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o PCC e o Comando Vermelho, segundo esse governo, esse desgoverno do Lula, são vítimas da sociedade. Não quis enquadrar como narcoterrorismo, como grupo terrorista. Só que independe da vontade do Brasil, se os Estados Unidos considerar o grupo terrorista, eles vão fazer a ação pontual em cima dos estabelecimentos, e pode ter certeza, na Amazônia, em vários lugares onde tem os núcleos, nas reservas indígenas que são utilizadas, porque não pode entrar polícia lá, não pode fiscalizar, e está cheio de ONG lá dentro. Então as reservas indígenas estão sendo usadas para beneficiamento e corredor de transporte da droga, que sai do Brasil para o mundo inteiro. O Brasil virou o porto de distribuição de drogas para o mundo. E no governo PT, que defende bandido, defende essa turma, temos um judiciário, o STF com um sancionado, que está pareado lá com narcotraficantes mundiais, que solta bandido, defende traficante, devolve dinheiro para traficante, helicóptero e por aí vai. Mas vamos ver o vídeo do Bolsonaro. Coloca na tela aí. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o programa Mais Médicos. Primeiro, eu queria falar espanhol em 3 semanas também. Esse governo está fazendo milagre, realmente. Esse programa do governo começou há 1 ano e meio, não começou agora. O próprio senador Humberto Costa, no ato falho, acabou divulgando isso a semana passada. Então, concluo que o senhor é contrário ao programa. A forma como está sendo proposta, sim. Se tem um parlamento aqui para discutir essas questões, e não tudo por medida provisória. E vejo também o viés, claro, né, que é ideológico nessa questão. Se anunciou muito médicos estrangeiros, e na verdade eram os cubanos que interessavam. Okay? Esse pessoal de fora vem numa condição para cá, o cubano, outra completamente diferente. O pessoal de qualquer outro país do mundo, ele vem para cá de acordo com a nossa legislação trabalhista, podendo inclusive trazer seus familiares. Quem é casado, tem filhos, sabe disso. Okay? Quão duro é você ficar longe da sua família. Já os cubanos, não. Os seus familiares ficam lá na ilha presídio. Né? E serve como refém enquanto os seus familiares trabalham aqui, homens e mulheres. Então o senhor questiona o fato de haver 2 formas de contratação de médicos estrangeiros no programa. O grande doente dessa história não é o povo brasileiro, é a ilha de Fidel Castro, ou Raul Castro, né? É a mesma coisa. Então o recurso, basicamente, vai ser, a partir do ano que vem, 1 bilhão por ano canalizado diretamente para Cuba. E uma pequena parte desse dinheiro é que virá para esses médicos aqui. Inclusive a própria secretária ou ministra da Saúde lá. Então fica claro, fica muito claro, que quando a pessoa tem um discurso coerente, verdadeiro, esse discurso ele propaga pelo tempo. A verdade, ela é chata, ela aparece. O que acontece aqui no Brasil, e graças a essa ação americana no governo Donald Trump, que está expondo as entranhas desses governos ditatoriais, está expondo todo esse esquema corrupto e de tráfico de drogas que envolve diretamente em conversas cabulosas com o partido terrorista aqui no Brasil, que é o PT, e está desmantelando toda a estrutura. O foco do governo americano, na minha opinião, toda essa questão não tem... Bolsonaro é vítima de um sistema. Eles tentam emplacar a narrativa que tudo que está acontecendo é culpa de Bolsonaro. Mentira, narrativa, não acredite no que essa imprensa canalha fica falando para vocês. Porque o intuito real é desmantelar uma organização criminosa comandada pelo Foro de São Paulo, criada por Lula e Fidel Castro. Tem o dedinho do Fernando Henrique Cardoso nessa criação aí do Foro de São Paulo, desde a época da dança das tesouras, que esses tucanos enganaram parte da população, grande parte da população, durante anos, se colocando como centro-direita, e hoje nós vemos que de centro-direita não tem nada.
É esquerda, extrema esquerda. Seu Aécio Neves, essa turma que sempre falou em democracia também, mas na verdade fazia parte de um sistema muito pior. Mas eu tenho aqui um dos coordenadores da época, a época do Mais Médico, que hoje está coordenando a COP30. É um dos coordenadores da COP30. Bota a cara do indivíduo aí. Alberto Klein. Esse mesmo. Olha a cara do sujeito sancionado. Esse aí foi um... Volta para mim. Albert Klein. Esse Albert Klein, que é o atual coordenador geral da COP30. Então, olha só, gente. O Lula falou que mandou uma cartinha para Trump convidando ele para a COP30. O coordenador geral da COP30 é acusado pelos Estados Unidos de enriquecimento ilícito do regime comunista e de burlar o Congresso brasileiro. Aí você vê a cara de pau dessa turma quando eles colocam a questão humanitária como pano de fundo para poder implantar o que realmente eles querem, que é corrupção, que é tomar conta da América do Sul, implantando um regime socialista na América, se aliando ao lado obscuro da força, vamos colocar assim, no mundo, chegando cada vez mais próximo da China, da Rússia e do Irã. Parece que Lula está colocando o Brasil no colo dessa turma. Enquanto a China está fazendo acordo com os Estados Unidos na questão da soja, que pode ferrar com o Brasil, na minha opinião, Xi Jinping está usando lá o Lula como moeda de troca. Olha só, eu estou com o Brasil ali, então olha só, compra soja de mim, tal. Aí fica assim, Lula, pode deixar que eu seguro você aqui. Lula é um anão diplomático. A China, com isso, está usando o Brasil, no governo Lula, como pressão nas negociações com Donald Trump. Isso está claro. É só você parar e dar uma analisada no que está acontecendo. Porque se houvesse essa união toda que estão falando, com certeza a China não teria negociando com os Estados Unidos. Mas o que vemos é o contrário. Enquanto porta-aviões sancionados pousam aqui, que transportavam drogas, armamento, até questão nuclear, essa empresa particular russa que tem esses cargueiros, que é sancionado, pousou aqui em Brasília, ficou 3 dias, e o pessoal já tem um roteiro que parou na Venezuela e tal. Então, quer dizer, o que estava dentro desse avião? O que esse avião veio pegar em Brasília? Agora, teve um deputado, um senador que pediu o requerimento de informação ao Itamaraty, como se o Itamaraty fosse responder o que está. A intenção é válida, mas como nós estamos num governo onde tudo tem 100 anos de sigilo, tudo aqui é 100 anos de sigilo. Você lembra na campanha o descondenado mentindo descaradamente, falando, nós vamos quebrar todos os sigilos. Muito pelo contrário, colocou sigilo em tudo. Então, tudo que essa turma fala, você tem que ver ao contrário. Porque eles inventam. É o mantra da esquerda desses cérebros atrofiados. Cartilha de Gramsci, Marx, todo mundo fazia a mesma coisa. Lenin, conte uma mentira 1000 vezes que ela se tornará verdade. Então, quando ele fala isso e coloca todo um veículo de imprensa, como a Globo News e seus puxadinhos, implantando essas mentiras, essas narrativas, durante anos, enquanto a internet não tinha tanta força, eles enganavam a população e faziam o que queriam. Por isso a dança das tesouras conseguiu. Então, quando o Bolsonaro veio candidato, você vê que ele já falava as mesmas coisas desde antes de ser candidato. Sofreu uma tentativa de assassinato, sofreu um atentado. O candidato líder nas pesquisas sofreu um atentado. Como no Donald Trump sofreu um atentado. Como tivemos a morte agora de um candidato também, a presidente levou um tiro na cabeça. Então, modus operandi
desse grupo narcoterrorista, que envolve o PT, o Foro de São Paulo, Nicolás Maduro, e parte de uma Suprema que não é mais Suprema, porque quando você tem... Agora você tem o Fachin, que proibiu operação da polícia nas comunidades para combater o tráfico aqui no Rio de Janeiro. Assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal e coloca Alexandre de Moraes como vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Um cara sancionado numa lei global que tem 600 e poucas pessoas e temos um vice-presidente do STF, a Suprema Corte. Um cara sancionado numa lei que são sancionados traficantes, ditadores, pessoas que infringem os direitos humanos, violam os direitos humanos, praticam tortura. Você quer que a população brasileira, o povo, veja esse STF com que olhos? Aí a gente entra numa outra pauta, que essa, o gabinete do amor do STF. Onde já se viu uma Suprema Corte precisar ter opinião pública a respeito de sua atuação? Vê-se nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, a Suprema Corte se torna manchete não só no próprio país, mas no mundo inteiro. Vê se existe algum tipo de notícia de outras Suprema Cortes de outros países, como está acontecendo aqui no Brasil. Isso porque o STF, não a instituição, mas essa composição do STF, se tornou um partido político. Se tornou um partido que está tomando de assalto o Brasil, rasgando a Constituição, praticando tortura nos inquéritos do fim do mundo, perseguindo opositores. Só que a verdade está vindo à tona. E para quem ainda acha que se trata de soberania nacional, vocês estão muito enganados, porque foi contra o CPF. E qualquer retaliação que os ministros queiram fazer aqui não vai adiantar. Porque a lei é americana, então cumprimento lá. Quem não cumprir, eles vão ser sancionados lá. Agora, se tiver banqueiro querendo pagar milhões de multas para sustentar um sancionado que deve aumentar, porque o governo Trump ele avisa, aplica uma sanção em uma pessoa, mas ele está com tudo mapeado. Essa questão do Mais Médico foi só para mostrar, olha só, peguei aqui. Então eles estão indo pegar desde a época da Dilma. Muita coisa vai rolar. Aí você vê o que acontece, eu vou colocar na tela agora para vocês verem a cara de pau de certas pessoas. Coloca a manchete aí. Barroso convida influenciadores para divulgar imagem positiva do STF. Volta para mim. Lazy Likes é a campanha que o STF quer fazer para melhorar a imagem da corte. E o Barroso, o cara da mídia, o boca de veludo, o fala mansa, o que gosta de falar torto e direito, agora contratou o gabinete do ódio da Janja, do PT, que já fazia isso antes. Lá atrás já tiveram reuniões com influenciadores para combate à desinformação, que já foi desvendado, que foi bancada essa estrutura pela USAID. Tivemos o Michael Benz falando de onde veio o financiamento e para quem. Temos declaração do Barroso. Temos vídeos do Barroso participando de conferência sobre a questão da desinformação junto com ONGs e agências de fato que receberam dinheiro para poder perseguir e censurar. Isso já está comprovado.
E vem Barroso agora e pega essa mesma turma que participou lá atrás para colocar, para criar narrativas de uma boa imagem que o STF age dentro das leis. Que o STF é o Supremo. Então, contratou aí influenciadores do YouTube, de Instagram. Cara, na boa, eu vou colocar a imagem aqui. Olha só a turma. Esses são os influenciadores que o Barroso colocou. Coloca na tela aí. Se você olhar bem aí nessa imagem, você vai ver que tem vários influenciadores que, se você der um Google nas reuniões na época da eleição, do combate à desinformação, essa mesma turma que teve aquela reunião gigante que a Janja convocou, que teve o escândalo da Choquei, a questão lá dos influenciadores, da perseguição, fatos e fakes da Globo, que foi bancada com dinheiro da OS6. Então, quer dizer, toda esta farsa está sendo desmascarada. E não adianta vir com esse discurso de soberania, está atingindo a soberania nacional, que não tem nada a ver com isso. Eles estão desesperados. Eles estão querendo arrumar alguém para colocar a culpa. Sempre Bolsonaro. Mas já está chegando a um nível que não tem como colocar a culpa numa pessoa. Bolsonaro vai ser julgado agora, vai ser... Alexandre de Moraes vai prender Bolsonaro? Vai. Já está preso em casa, mas ele quer botar Bolsonaro na cadeia. Ele quer fazer com Bolsonaro o que fez com Daniel Silveira, o que fez com Felipe Martins. Não adianta, o cara é psicopata, o sancionado é psicopata. E ele vai carregar todo mundo junto. Essa ação de desespero do ministro Barroso, em convocar influência para fazer uma campanha, tem até pacote de figurinha para utilizar. Eu não conheço quase nenhum desses caras que eu mostrei na foto ali. Você vê que a bolha vai falar para a bolha. É por isso que eles querem regulamentar a rede social, porque eles perdem. Se o STF fosse uma organização séria, se respeitasse a Constituição, não precisaria nada disso estaria acontecendo. A única coisa que nós, jornalistas independentes e pessoas sensatas do Brasil, querem é que a lei seja respeitada, é que a Constituição seja cumprida. É que o devido processo legal seja respeitado. É que a justiça seja feita. Não esse atropelo em cima de chantagens no Congresso para poder não pautar as coisas que o povo brasileiro deseja. Então, mais uma vez, agora já pegaram lá o Felca, essa denúncia, e estão colocando, eu falei ontem, né? Estão colocando porque eles querem regulamentar a rede social, porque a esquerda não tem voz nas redes sociais. Eles não têm engajamento porque eles são robôs, eles pagam engajamento. Tudo que tem desses influencers aí, você pode ter certeza. Tem a lista no site do TSE, do STF, do Supremo. Se você pegar lá, tem a lista com todos os arrobas. Pode ter certeza absoluta que todos eles fazem parte desse esquema da Choquei. Dessa agência que tinha milhares de influenciadores, como se o povo brasileiro fosse burro e já não soubesse dessa estratégia. E já não soubesse quem financiava. Agora eu quero ver quem vai financiar esses caras. Porque esses influenciadores são todos mercenários. Alguém está pagando isso. O dinheiro da USA não tem mais. Então quem está pagando isso? Está falando que eles estão fazendo por vontade própria. São voluntários para defender a soberania do Brasil e a imagem da Suprema Corte ditatorial. É isso que está acontecendo. E infelizmente, ao invés de essa turma parar e pensar os erros que cometeram, não. Sabe por quê? Porque para eles não interessa a situação da população nem da nação. O que está em jogo para eles ali é nada mais, nada menos do que poder e dinheiro. Isso fica claro. É dinheiro e poder. Pelos julgamentos do STF, você vê
pelo posicionamento você vê, pelos discursos você vê, pelas ações do governo você vê. E agora, que tem a maior potência democrática e bélica do mundo, olhou para a América Latina, não só o Brasil, porque eles estão atuando na Venezuela também. Então essa história que estão só no Brasil por causa de Bolsonaro é mentira. Estão atuando na galera que ajudou a ditadura de Cuba, Venezuela, daqui a pouco a Nicarágua entra. Então eles estão tentando, e vão conseguir, eles estão desmantelando o narcotráfico terrorista na América Latina, sustentado, ou que sustenta, pelo Foro de São Paulo, as ditaduras, os satélites. O partido terrorista, o PT, nada mais é do que o braço político dessa organização criminosa. Isso é fato. O MST está lá na Venezuela. O MST é o braço de terror do partido terrorista. Nós tivemos terroristas vindo para o Brasil, que a inteligência lá, o Mossad, de Israel, denunciou isso. Tem notícias nos jornais a respeito. Teve navio iraquiano sancionado, parado aqui, que não sabe o que levou. Agora tem avião russo que pousa aqui, ninguém fala nada. A grande imprensa falando, não, mas sancionado, mas não é esse, é outro, é a empresa, tal, tal. Esse povo da imprensa já não tem mais o que falar. A única coisa que lhes restam é tentar censurar as redes sociais, porque aqui a gente mostra a verdade, a gente fala o que acontece. De um lado, denúncias graves, sanções internacionais contra as figuras que ocuparam ou ainda ocupam cargos estratégicos. Do outro, uma tentativa de reconstruir a imagem de um judiciário junto ao público. E você, o que você acha? É hora de marketing institucional ou de respostas concretas para as acusações? Ao invés do STF responder às acusações, não. Ele persegue quem fala a verdade e ele cria uma estratégia de marketing propaganda para tentar enganar a população, mostrando uma normalidade que não existe. Mostrando uma segurança jurídica que não existe. Perneu Mané não amola, nós derrotamos o bolsonarismo. Isso está marcado na história. Está marcado, foi dito. A ida lá no Congresso, poder não se ganha, não se toma, para falar com os presidentes do partido para não aprovarem a questão do voto com comprovante impresso. Isso tudo eles querem apagar da história, mas a internet não deixa, porque os prints são eternos. Essa gana deles, essa sana de regular as redes sociais é exatamente para esconder a verdade, não tem outro motivo. Porque eles são tão cara de pau que eles fazem um discurso hoje, outro amanhã, outro depois, e tudo bem. Porque tem um consórcio de imprensa pago pelo dinheiro público que banca essas narrativas aí para enganar você que está aí. Então fica a reflexão, o que você acha? O que o STF devia fazer? Marketing ou explicar as acusações? Porque mais sanções vão vir. O número de pessoas vai aumentar. Essa decisão de ontem provou que não é só o ministro. Cidadão de baixo escalão, comum, pessoas podem ser sancionadas nessa sanção global. Isso é fato. Dizer que toda ação do Trump é por causa do Bolsonaro já está caindo por terra, porque agora tem a ver com Fidel Castro, Cuba. O regime cubano ditatorial, amigo do Lula, criador do Foro de São Paulo. Gente,
Essa semana ainda promete, hein? Estamos apenas no meio de semana, mas eu acho que muita coisa ainda vai acontecer. Se você gostou, comenta, curta, compartilha, deixe seu like. É importante pra gente do jornalismo independente. A forma que você tem de me ajudar, da gente levar a informação e desmascarar essa turma, é você curtindo, compartilhando. Pode fazer cortes do programa, soltar na internet, está liberado. Quem quiser cortar, pode cortar, fazer corte. O importante é a mensagem chegar, tá bom? Então curta, comente, compartilha. Eu sou Carlos Emílio Laranjeira e você acabou de assistir o programa Pauta Quente, o programa que não tem medo de falar o que muitos não querem ouvir. Eu vou ficando por aqui, até amanhã, se Deus quiser. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Justiça, revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma.